Namastê. A luz do Cristo no meu coração se expande, saúda com grande amor, profundo carinho, a luz do Cristo no coração de cada um de vocês. Hoje, dia 12, nós estamos iniciando mais uma live e eu escolhi o dia 12 porque, nós temos vários fatos durante esse início de setembro ligados a Maria e por isso eu escolhi esta data para estarmos conversando realmente sobre a presença de Maria e a sua valorização. Eu quero primeiro fazer um pouquinho de silêncio, né, para que você ouça essa música que está tocando aqui no fundo. Dá licença um minutinho, vou desligar o YouTube. Então essa música é intitulada O Nome de Maria. E vocês devem talvez ter visto aí na internet, no Facebook, né, algumas mensagens falando que esta música tem ocasionado cura, tem contribuído para harmonizar a vida das pessoas. E por que isso acontece? Bom, primeiro, nós temos de tomar consciência que quando nós mencionamos o nome de Maria, não a Maria do Socorro aqui, a minha amiga, né? Mas quando nós mencionamos o nome de Mãe Maria, nós estamos nos colocando dentro de sua egrégora, dentro da sua aura. É uma aura imensa e o mais importante é que esta aura, né, ela tem a força energética acumulada de 2020 anos. O que significa que, né, vamos colocar, eu não sei bem se eu estou falando uma coisa correta, mas é aproximadamente, pelo que eu me lembro, Maria teve uma encarnação aqui no período terrestre de aproximadamente 70 anos. E após sua encarnação, então, nós temos toda uma
atuação, né, de pessoas que conheceram, que ouviram falar de Maria e que a presença forte de Maria vai coordenando, vai aumentando a força da sintonia dessas pessoas com a própria energia emanada por esse grande ser espiritual. Isso, evidentemente, nós estamos falando de um processo dentro do nosso plano físico. Por quê? Porque a dimensão luminosa, energética desse ser espiritual é extraordinária. Antes de falarmos da dimensão desse ser extraordinário, eu quero falar bom dia para Ana Maria, para Rosemarie, para a Maria Leila, que eu estou vendo aqui, para a Sônia Regina, né? Agradeço a participação de vocês aqui na live. Então, voltando ao aspecto, né? Então, cada vez que eu direciono o meu pensamento, que eu ouço, né, uma Ave Maria, seja de Gounod, seja mais moderna, eu entro energeticamente nessa força, né, nessa luz que nos ampara, que nos guia, a luz da Mãe Maior. E isto provoca em todo o meu ser. Então, em todas as minhas células, isso provoca uma modificação vibracional. Eu passo a vibrar, ou seja, emitir energias mais luminosas, mais puras, mais sutis, mas também mais saudáveis. E conforme eu vou entrando dentro dessa energia, dentro desta luz, né, eu vou me aprofundando ainda mais nessa energia amorosa e principalmente no meu querer, na minha força interna. Que propósito eu tenho para solicitar a ajuda de Maria? O que é que eu quero com isto? Então, quando eu faço uma simbiose perfeita, né, destas energias, a minha, que é o meu querer, com da mãe receptiva, eu obtenho aquilo que nós chamamos a graça, ou obtenho aquilo que também chamamos o milagre. Eu obtenho aquilo que eu desejo porque eu me abri, eu me dispus a esquecer todas as minhas ligações com o meu ego, com a minha personalidade, e por aqueles instantes, que pode ser instantes, pode ser minutos, pode ser horas, depende das pessoas, né? Então, eu me anulo para deixar que a energia da Divina Mãe, né, atue na minha vida, no meu ser, atue no meu consciente, e esta energia, né, ela realize milagres. Né? Milagres para nós que somos pequenos, que temos uma visão do mundo de uma maneira muito mais restrita, muito mais quadradinha ou cartesiana, né? Quando na realidade, quando nós formos falar em termos de visão do mundo maior, né? É perfeitamente normal a recuperação do ser. Né? O homem, ele é dotado
de energias altamente renováveis a cada período, e, através disso, ele pode se reabastecer, se renovar, né? E obter a sua saúde, a sua vida, a sua felicidade, enfim. Ele pode renascer. Renascimento é uma energia presente, né, nos ensinamentos do Mestre Jesus, e presente também no exemplo de vida de Mãe Maria. Então, a primeira coisa que eu quero recordar, né, porque eu acho que para cada um de nós existiu, sempre que se fala de Maria, existe um processo de reflexão, e essa reflexão acontece algumas vezes do modo consciente e outras vezes de modo inconsciente. E eu acredito que a reflexão inconsciente de cada um de nós, né, deve ter nos dito de alguma maneira que para gestar um ser tão puro, um ser com uma missão tão elevada quanto a do Mestre Jesus, a mãe, ou seja, esse ser que iria gestar essa energia, não poderia ser um ser energeticamente bruto, um espírito energeticamente contaminado por uma série de razões. Então, nós temos aí, quando no advento do nascimento de Jesus, ou seja, bem antes do nascimento de Jesus, nós temos aí uma questão que foi, eu diria, amplamente discutida pelo Conselho Kármico e que foi examinada com os seus mínimos detalhes para que aquela situação, ou seja, a situação de quem seriam os pais, né, de Maria. Depois, quem seria o companheiro de Maria? Então, toda essa reunião de pequenos detalhes que nós, do lado físico, nem sempre nos atemos, porque nós estamos olhando, focados, né, naquela situação que está narrada através da Bíblia, enfim, através daquilo que nós estamos lendo ou estudando. Então, como nós estamos focados nisso, nós esquecemos de olhar o macro, o trabalho, ou seja, o planejamento que deve ter havido no plano espiritual maior, né, para que, né, nós pudéssemos ter encarnada no plano terrestre a turma está reclamando que o som está baixo, aumenta o som. Estão me avisando aqui que o som está baixo, um minutinho. Elas estão pedindo, olha, já faz. Verifica se o som está melhor agora. Eu também vou tentar falar um pouquinho mais alto. Eu não consegui ver a mensagem de vocês, né? Eu pus aqui para aparecer o bate-papo, mas lamentavelmente não está me passando as mensagens. Eu só estou vendo as pessoas do bate-papo. Bom, então, o que nós queremos dizer, né, é que houve um planejamento muito grande para que um ser especial, que depois, posteriormente, vai receber
o nome de Maria pudesse encarnar aqui no planeta Terra e pudesse, então, se oferecer para este trabalho, né, que é o trabalho o trabalho de amparar, criar, né, proteger principalmente este que seria o menino, né, um menino de luz, mas que não deveria ser contaminado com toda a aura planetária do povo na época em que ele iria nascer, né? E este trabalho cabe a Maria, tanto assim que depois de uma certa idade, dizem os escritos ocultos, então Maria foi conduzida ao templo de Luxor, lá no Egito, próximo da Alexandria, e lá ela teve todo uma iniciação, uma preparação. Porque uma coisa nós temos de entender, uma coisa é aquilo que a sua alma, a alma de Maria, ou nós, cada um de nós, a nossa alma, escolhe a missão, o que quer fazer, né? Mas, a partir do momento que a gente encarna, isso se torna uma outra maneira, ou seja, fica difícil a pessoa, primeiro, a pessoa não se lembra o que a alma dela escolheu. Segundo, ela precisa de ter um suporte, ela precisa ter guias, seres, né, que conduzam esta pessoa na direção correta e preparem este ser para que ele esteja inteiro, ele esteja completo na questão de sabedoria, na questão de iluminação, para poder realizar a sua missão de vida, enfim, tudo aquilo que é o seu propósito. Então, veja, hoje em dia, então nós temos de separar muito o que é a iniciação ou a preparação espiritual na época de Maria e a iniciação espiritual que houve, que continua havendo aqui no mundo, mas após a ressurreição do nosso Mestre Jesus, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, eu quero dizer o seguinte: na época de Maria, nós tínhamos, então, encarnados aqui no planeta grandes seres iluminados que tinham sido preparados pelos seus antepassados, uma série de coisas. Então, existiam templos de luz que detinham o conhecimento e que tinham como função preparar os seres humanos, os iniciados, para realizarem a sua missão. Isto foi válido para uma série de seres, e entre eles, então, nós temos aí Maria e temos Mestre Jesus, que foram seres diretamente preparados para realizar a sua missão, para estar na vida focados, né, naquilo que realmente desejavam. Hoje em dia é diferente. O Mestre Jesus conseguiu, a partir do momento que foi implantado, e nós podemos chamar isso de implantado, a semente crística no nosso coração, porque na época anterior a Jesus, a humanidade não tinha essa chama de luz em seu coração. A chama crística
não estava presente no coração dos seres humanos daquela época. E a chama crística só surgiu após, né, esse período de encarnação do Divino Mestre Jesus. Por isso que se diz, né, que Mestre Jesus veio para nos absorver dos nossos pecados, ou seja, essa separação que nós tínhamos, que a humanidade tinha, com a parte espiritual como um todo, né, ela passa a ser mais, menos grave ou menos forte a partir do momento em que cada ser humano tem dentro de si a semente da luz crística, ou seja, que nós podemos regar essa chama divina, essa semente, para que ela desabroche e que o Cristo, a energia crística, se expresse através de nós, da nossa vida. Bom, isso foi um parênteses, vamos voltar a Maria. Então, Maria era um ser espiritualmente puro, né? E uma das questões muito importantes para o sucesso da missão era o fato daquele ser puro, com licença, desculpe, aquele ser puro estar aberto para receber as instruções dos planos espirituais superiores e principalmente do reino angélico, né? Dentro do reino angélico, então nós temos aí a designação do grande arcanjo Gabriel como o arcanjo orientador, né, de Maria, que estaria marcando determinadas fases para que ela pudesse, então, prosseguir no seu caminho, no seu trabalho. Mas isso não quer dizer que, quando criança, Maria não tenha sido uma menina que, apesar de estar numa aldeia de essênios, né, mas, ao mesmo tempo, nós temos de pensar que a vibração, o pensamento, os conceitos daquela época eram completamente diferentes do de hoje. Então, apesar dessa vibração, e apesar também de ser uma aldeia especial, Maria mantinha uma certa inocência, ela não se contaminava. E Maria tinha outra questão, né, importante para a sua missão e para a sua sobrevivência, que é a energia da graça receptiva. O que é isto? A energia da graça receptiva é você, né, conservar dentro de si a qualidade de estar aberto, receber, né, se autorizar a receber energias da mais pura vibração, as instruções dos canais superiores, dos canais mais elevados. E isto, né, Maria manteve durante sua infância, até que, numa idade adequada, na adolescência, ela foi encaminhada ao templo de Luxor para poder ser preparada para o restante. E ali ela teve a preparação para duas questões, né? Quais? A primeira delas, para a manutenção de um plano imaculado.
O que significa isto? Né? Então, o que é imaculado? É aquele que não se contamina, que não deixa macular-se, contaminar-se. E manutenção é que há a necessidade da constância, da perseverança no seu propósito, no seu foco, para que aquele plano imaculado não fosse contaminado ou que ele permanecesse tão perfeito quanto idealizado. Hoje nós fazemos isso, é muito interessante a gente observar que arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, enfim, todos, né? Até a noiva faz isto, né? Planeja o dia ideal, planeja aquele momento ideal. E aí a pessoa toma o cuidado para que nada interfira naquilo que foi planejado, ou seja, para que tudo aconteça dentro da divina perfeição. Se isso não fosse uma verdade, então, principalmente operações delicadas, nós estaríamos perdendo vidas. E, na realidade, então, é tudo milimetricamente planejado para que tudo aconteça dentro da divina perfeição. Né? E que não haja contaminação, que não haja interferências. E isto foi a grande preparação de Mãe Maria. Né? E também isto foi a preparação para que ela pudesse ser, no futuro, né, aquela que nós chamamos a Rainha dos Anjos. Então, que trabalho, como um anjo é preparado para realizar o seu trabalho. Né? Então, ele é preparado na escola dos anjos para manter a forma. Então, um anjo, por exemplo, que cuida de uma roseira, né? Então, ele primeiro recebe do mestre dele a imagem, né, ideal do que seria a flor da roseira. Né? E ele tende a assimilar essa imagem, então o plano ideal, ele tende a interiorizar esta imagem e depois ele vai olhar aquela semente que não tem absolutamente nenhuma pista, né, daquela rosa futura, e ele vai focar naquela semente, nutrindo-a com energias de amor, de proteção, de bondade, de harmonia, ou seja, ele vai percorrer alguns passos importantíssimos para que aquela semente se desenvolva e para que, ao longo do tempo, ecloda aquela flor da maneira adequada. Então, Maria foi preparada para, né, manter, né, a flor, ou seja, o seu filho, né, envolto em energias de amor, de proteção, né, principalmente de energia de fé, confiança em si, para que ele se transformasse, ele tivesse, ao chegar aos 30 anos, ele tivesse toda aquela potência do mestre de luz que ele é, que era parte dele, mas que ele pudesse exteriorizar esta luz de uma maneira não arrebatadora, porque
como diz o próprio Mestre Jesus, nós não devemos escandalizar os outros. Então ele chegava suavemente, mas ao mesmo tempo, aqueles que tinham aquela percepção, aquela energia elevada, podiam perceber, né, a sua força, o seu poder, a sua energia vital, acima de tudo, e espiritual em termos de elevação. Muito bem. Então, Maria foi preparada para isto, né? Tanto assim que ela também foi preparada para não duvidar da informação que ela recebe da parte de Gabriel. Veja, uma menina que eu acredito na época tenha 16 anos, por aí, né? De repente tem uma visão, não sei se uma visão por sonho ou uma visão, né? Mas aparece um anjo e fala: minha filha, né? Você está grávida e esse ser que está aí com você vai ser o futuro mestre de toda a humanidade. Vai ser o Messias. E ela não tinha tido nenhum contato físico com o ser humano. Você vai falar isso é dogma da igreja? Pode ser. Mas aí eu vou perguntar para você, e você acredita em milagre? Por que que você reza para ser curado e acredita que possa ser curado, se você duvida que Deus seja capaz de gerar um ser sem um contato físico? Bom, aí é questão de cada um, da crença de cada um. Mas vale a pena a gente, às vezes, pensar que determinadas coisas precisam também da nossa fé, precisam também do nosso coração, passar pelo crivo do nosso coração e não pelo crivo da nossa mente. Bom, e aí esta mulher, contra tudo, contra todos, inclusive contra a desconfiança do seu marido, essa mulher, então, ela dá prosseguimento à sua gravidez e, apesar de uma série de problemas, ela tem, dá à luz ao Mestre Jesus e é ela que o prepara durante os primeiros anos. Eu vou tentar colocar o microfone de lapela, porque a Rosi está me falando que está muito baixo o som. Eu realmente falo baixo, então espero... Opa, caiu aqui o microfone. Então espero estar colaborando para melhorar um pouquinho o som, né? Das outras vezes eu transmiti diretamente do celular e hoje eu estou tentando transmitir do computador, então por isso essa pequena diferença aí. Mas também eu quero dizer a respeito de Maria, estou falando bastante e estava focalizando no período anterior, né? É preciso que a gente pense o que foi a vida dessa mulher, né? A gente está acostumado a ver em filmes uma mulher jovem, normalmente é uma artista bonita, e inclusive pela pintura que eu divulguei aí a esta live, né? Então dá a impressão de um ser frágil, fisicamente, né? E na realidade o que está acontecendo
é que Maria, ela precisava ter um corpo adequado para a época. Então, ela talvez não seja aquela mulher tão frágil quanto nós imaginamos. Ela, mesmo que tivesse um corpo mignon, né, esta mulher era uma mulher extremamente forte, extremamente consciente da importância daquilo que ela realizava e da importância dela trabalhar com energias de proteção. Até anotei aqui o nome, proteção invencível. Nós tínhamos uma criança iluminada, pura, completamente pura, sem a contaminação da sociedade. Como impedir que nas brincadeiras, quando ele saía para conviver com outras crianças, ou mesmo quando ele ouvia a conversa dos adultos, né? Como impedir que esta criança fosse contaminada pelo medo, pela culpa, pelo desconhecimento, né? Então, se esse ser divino tivesse as tentações, as contaminações da época, ficaria muito difícil para que ele realizasse o trabalho. Então, não que Maria tenha sido aquela mãe protetora que fica o tempo todo, não vai para lá, não, ela não tinha esta característica, porque ela confiava, ela tinha certeza que o filho dela era protegido. Só que existe uma diferença que nós temos de perceber, né? A diferença entre a proteção dos anjos, né, que tem uma energia mais sutil, né, mais tênue, e a mesma proteção quando passa pelo corpo físico de uma pessoa que está encarnada. Então, a proteção emanada por Maria, ela tinha uma força maior, uma capacidade maior de aglutinação, né, para impedir que a coisa acontecesse. Desculpa, tocou meu celular, acabei esquecendo que ele estava ligado aqui, né? Então, a função de Maria era, de longe, manter isso. Enquanto eu estava falando isso, o meu coração me falou, talvez a pessoa que esteja te ouvindo, os meus amigos aí, pense, é uma história para Maria, não tem nada a ver comigo. Como não tem? Né? É exatamente isto, né, que é importante. É que nós temos de ter a capacidade de olhar o procedimento de um ser ideal, um ser que nós amamos, e aprender com isto. Então, eu, como pai, tenho de aprender a proteger os meus negócios, tenho de aprender a proteger os meus filhos, aqueles que eu amo, tenho de aprender a fazer a proteção para o meu lar, né? Eu tenho de aprender a manter o plano imaculado, né, da minha vida, da minha perfeição. Tá certo que, de repente, eu não sei qual é a minha missão, mas eu sei que parte da minha missão é dar uma boa educação para os meus filhos, dar um bom sustento, ser um bom patrão e, ao mesmo tempo,
contribuir para um mundo melhor. Então, desculpa ir de um lado para o outro, mas, por exemplo, no caso do nosso país, né? Então, todo mundo está com medo do que pode acontecer, sem falar da questão do corona. Vamos falar de questão econômica, política, e que, de repente, todo mundo está vendo coisas, sabendo de falcatruas, etc., e está desenvolvendo, o espírito crítico está desenvolvendo uma desconfiança quanto à capacidade do nosso país realizar a sua missão diante do mundo. Então, o que Maria nos ensina é aquilo que ela fez para o filho dela, você pode fazer pelo teu país, pelo teu governo, né? Imaginando, em vez de pensar nas coisas desagradáveis e nas críticas, né? É necessário que a gente pense qual é o plano imaculado para o nosso país, para o povo brasileiro. E começarmos a desenvolver esse plano imaculado, né? Temos de emitir energia de proteção para o nosso povo, proteção para o nosso país. Temos de desenvolver a ideia que, com a graça de Deus, nós teremos pessoas honestas no governo, pessoas que têm um ideal e que vão contribuir para a prosperidade, para a saúde, para o bem viver do brasileiro. E não dizer, olha, eu vou morar lá no exterior, porque lá não tem essas coisas, lá eu ganho e posso ter uma boa vida. Não, nós temos de continuar. Por que você nasceu aqui? Por que sua alma te colocou aqui? Tem uma razão. Se tem uma razão, é parte da sua missão, é parte do teu conhecimento espiritual contribuir para que haja mais luz, né, nesta região do planeta, né, e que as pessoas que vivam aqui vivam bem. E esse foi um dos propósitos de Maria. Então, agora, pulando alguns anos, né, Maria já teve Jesus, Jesus já cresceu, Jesus já foi o mestre, Jesus já esteve na cruz. E aí o que acontece? Acontece que aqueles seres, aqueles seguidores de Jesus, se tornam órfãos. E é natural, quando você tem uma liderança e de repente a liderança te falta, todo mundo fica meio como barata tonta. Aí Jesus ressuscita e ele orienta que os discípulos fossem até Betânia, voltassem a Betânia, saíssem de Jerusalém, que ele iria, né, estar presente com esses discípulos, fornecendo um pouco mais de informações agora que eles tinham passado por uma pequena, por uma iniciação, porque foi um choque para todos eles, né, o que tinha acontecido, e isso provocou em cada um daqueles apóstolos uma postura mental, uma postura de vida, mas ao mesmo tempo se sentindo perdido, porque a formação de 3 anos ainda era tênue, ainda necessitava de algo mais. Então, Maria vai junto com os apóstolos para Betânia, e durante 40 dias, Jesus então se manifesta em seu corpo de luz, nesta casa, ensinando, mantendo esta união
e dando instruções para o futuro. E o papel de Maria vai ser predominante porque é a ela que será dada a tocha de manutenção da união, da harmonia e, ao mesmo tempo, do ideal, né, perante aqueles seres. Então, durante esses 40 dias e um pouco mais, né, os discípulos, os apóstolos, aprendem determinadas informações que ainda, né, precisavam ser decodificadas. Maria vai harmonizando o grupo, né, e, ao mesmo tempo, é nesse período que começam a se escrever os primeiros evangelhos, e Maria vai supervisionando, porque ela havia presenciado fatos e ali ela poderia fazer a correção, né? Fora isto, o contato da mãe com o filho, evidentemente, era muito forte. Então, ela sabia exatamente o que Jesus Cristo queria que fosse escrito ali naquelas palavras. E Maria, então, durante esses 40 dias, ela tem uma conversa com o Mestre Jesus e ele pergunta se ela poderia permanecer encarnada por mais 30 anos para sedimentar o trabalho iniciado por ele. E ela aceita este trabalho. Então, esse trabalho inicia em Betânia, ela ali sendo o foco, né? A tocha, o fogo da fé, da nova filosofia, e também o elemento de ponderação, de sabedoria, impedindo que aqueles discípulos, aqueles apóstolos, metessem os pés pelas mãos, né, e acabassem desperdiçando toda aquela energia fantástica gerada pelo advento da crucificação do Mestre Jesus. Maria também, né, nos informa, durante esse período, a importância de determinadas posturas, né? Então, vou rememorar, né, que o grupo, ela tinha foco no grupo, e para que este foco fosse forte o suficiente, para que esse foco pudesse irradiar energia por todo o planeta, então ela trabalhava com proteção invencível, e isto através da ajuda do grande arcanjo Micael. Ela sempre, né, trazia em sua mente um modelo imaculado, aquilo que se desejava, né? Concentração, ou seja, foco. Não importa quanto tempo se passe, estaremos sempre indo na mesma direção, perseverança e, finalmente, ritmo interminável. E uma das coisas que acontece conosco, né, nós começamos um trabalho, uma energia, uma oração, não importa, e a gente sempre dá um tempo. Então eu vou fazer por 21, vou fazer por 72, ou vou fazer por 108, né? Então, se ouve muito falar, faça 108 vezes, né? Quanto tempo, né?
E às vezes a pessoa faz por uma semana, por 15 dias, um mês. Quantos de nós estamos fazendo o trabalho de manutenção do plano imaculado, da proteção para a nossa família e da proteção para o nosso lar, para nós mesmos e nossa família durante a vida toda? Quantos de nós estamos fazendo isto diariamente com constância? Mas a outra coisa importante é nós estarmos trabalhando, seguindo o exemplo de Maria, e instalando focos de energias, focos vibracionais, né, e que possam ser utilizados pelos seres espirituais, pelos seres de grande luz, né, para contribuir com a evolução mais rápida de todo a raça humana, né, de todos os seres. Esses focos de luz sempre existiram no planeta Terra, mas havia necessidade para a preparação dentro do plano divino futuro, de preparação para o futuro. Porque quando nós entramos em um foco de luz, automaticamente nós somos abastecidos. E se nós estivermos em graça, em estado de graça receptiva, então a comunicação com a energia do plano maior é muito mais forte e coisas extraordinárias acontecem, né? Então, uma das funções de Maria após a morte do Mestre Jesus será estabelecer ou deixar alguns focos de luz para a prosperidade. Assim sendo, lá pelas tantas, eu não sei exatamente quantos anos, depois, né, do falecimento ou desencarne do Mestre Jesus, então José de Arimateia, que era um comerciante muito próspero ali da região, anunciou a Maria que ele tinha negócios a serem feitos na Grã-Bretanha. E se ela queria ir com ele. Por quê? Porque uma das missões, né, de Maria seria levar o Santo Graal até a Grã-Bretanha e, ao mesmo tempo, estabelecer determinados focos de luz que seriam utilizados no futuro para a manifestação do seu ser e para que a humanidade tivesse um abastecimento de energia, de vibracional, e que para que a humanidade também pudesse usufruir, né, dessa energia benéfica que ela iria deixar instalada nesses locais. Então, ela parte na missão crística de sedimentação e divulgação da energia, da filosofia crística, e ela inicia esta viagem com José de Arimateia. Então, primeiro, eles partem e passam por Alexandria. Quando passam em Alexandria, então, Arimateia fica com o barco ancorado em Alexandria e Maria vai até o templo de Luxor para reabastecer as suas energias, para agradecer aquilo que ela já tinha recebido, mas ao mesmo tempo para renovar-se com a energia do Templo da Ascensão. Em seguida, eles voltam, né, e seguem
para a ilha de Creta, preparando então o caminho para quando São Paulo estivesse pregando naquela área da Grécia, ele tivesse a energia favorável, né? Depois, eles ficam aproximadamente um mês na região de Creta, né, na ilha de Creta. E, em seguida, eles partem para a Península Ibérica. De início, iriam para Roma, porque a mulher de Pôncio Pilatos estava com eles, mas Jesus, né, se manifesta e aconselha Maria que não parassem em Roma, porque as primeiras perseguições contra os cristãos estão acontecendo e seria perigoso para eles. Então, eles vão direto para a Península Ibérica. Ali, Maria se separa de Arimateia, do navio, e começa uma peregrinação a pé. É claro que tinha uns burros de carga que acompanhavam a caravana de Maria, mas basicamente era a pé a caminhada dela, né? E ela vai para a Europa em determinados pontos. E ali que ela estabelece o foco de Fátima para a manifestação posterior, depois o foco de Lourdes. Ela também deixa um foco em Orleans e vai até Chartres, na França, né? E são irradiações especiais para que almas futuras, como aconteceu com Bernadette, com os pastorinhos, quando estivessem ali, naquele foco, no futuro, né, pudessem utilizar a graça receptiva e ter a percepção da presença de Maria e obter a orientação do momento, ou a revelação do momento, e pudesse espalhar tudo isso para a humanidade. Mas o principal seria também deixar, como se diz, marcado para a humanidade que aquele local era um local de refazimento, reabastecimento, onde milagres poderiam acontecer, né? E aí Maria faz toda essa caminhada e reencontra José de Arimateia no norte da França, e aí de barco eles vão até a Grã-Bretanha e quando o navio aporta na praia da Grã-Bretanha, Maria já desce, trazendo consigo o Santo Graal. Ela ajoelha-se, agradece pela viagem, pela energia emanada e pede proteção para a sua caminhada. Então, dali, Maria se dirige até a cidade de Glastonbury, que fica mais no sul da Inglaterra, onde ela deixa o Santo Graal como uma preparação, né, para aquele que viria unir todas as tribos da Grã-Bretanha, naquele ser, né, que, segundo nos informam, foi uma encarnação do mestre Moria e que recebeu o nome naquela época da encarnação de Arthur, né? Então, ela implanta ou deixa, né, o foco de luz em Glastonbury, na Inglaterra. E aí ela faz uma caminhada que vai desde o sul da Inglaterra,
passa pela Escócia, país de Gales, e pega uma parte da Irlanda. Hoje, esse é chamado o Caminho de Maria na Inglaterra, que cruza com o Caminho de Miguel na Inglaterra. Tem alguns pontos em que eles se cruzam e que é um caminho de preparação para a atuação também de um outro ser que virá no futuro, encarnará ali na Inglaterra, chamado São Patrício, para que ele realize também a obra dele e para que haja condições da Inglaterra poder, né, ao longo do tempo, né, levar uma certa energia, que é a energia, uma certa energia que é afim que é nutrida, pronto, encontrei a palavra, que é nutrida pelo o mestre Saint-Germain. Então, levar essa energia para a América do Norte e para ser distribuída no Novo Mundo, propiciando, então, o advento futuro da nova era, né? Após Maria passar pela Irlanda, ela então se encontra de novo com José de Arimateia e inicia a sua viagem de volta para Betânia. Chegando em Betânia, Maria ainda tem 15 anos de vida. Durante esses 15 anos, ela continua exercendo o seu papel de grande mãe, né? Ajustando as questões entre os seguidores do Mestre Jesus, porque durante sua viagem começou de novo a haver aquele problema sobre interpretações daquilo que Mestre Jesus desejava, e também começou a surgir problema de egos, né? Então, Maria, quando retorna, encontra uma grande bagunça, né, entre os seguidores, e ela então é que vai de novo, né, ajustar o relacionamento entre eles e poder então harmonizar esse trabalho. No final da sua vida, Maria se prepara para o desencarne. Ela pede, se não me engano, agora me fugiu, para um discípulo construir uma cabana separada ali no Monte Betânia, e aí ela se recolhe na cabana em meditação e orações para poder preparar o seu desencarne. No final, ela falece, ela é colocada num túmulo, como tradicionalmente naquela época era feito, e uma pedra na frente, como aconteceu com o Mestre Jesus. Depois de 3 dias, os discípulos vão, né, para olhar o corpo, enfim, e descobrem que o corpo não está mais lá, e no lugar Maria depositou rosas brancas para cada um dos discípulos, né? Esse fato, né? O depósito, ou deixar a rosa branca, ou deixar o perfume de rosa no local, é sempre um sinal da presença de Maria e um sinal dos seus anjos. Eu já estou há 1 hora aí batendo papo com vocês, num sábado, e na realidade, qual é o propósito desse bate-papo, né? É que nós estamos em tempo de pandemia,
em tempo de insegurança, e nós vemos aí mensagens dizendo você pode ter isso, você pode ter aquilo, dor de cabeça, problema no estômago, irritação, depressão, e papapá, e você pode pegar Covid, cuidado, fique em casa, um monte de coisa. Onde é que está a tua resposta? Onde é que está a energia que vai estar te protegendo? Então, nesses momentos, você não esqueça que você, né, tem uma mãe divina, que o nome, cada vez que você invoca o nome desta mãe, né, você está amolecendo o coração do Mestre Jesus, amolecendo o coração de Deus Pai, né, pela força, pela energia e pela bondade misericordiosa desse ser iluminado que nós damos o nome de Maria. Então, lembre-se, quando você era criança, quando você estava doente, quando você tinha medo, quando você precisava de colo, você recorria à sua mãe, e ela te dava tudo isso. E além disso, né, ela beijava o lugar ferido e o dodói passava. Então, né, nós temos aí a grande mãe se oferecendo a nos ajudar, a interceder por nós. Não acredite que você está fadado a sofrer penas, a ter um desgosto na vida, né? Nenhum de nós, o Pai eterno, não deseja para nenhum dos seus filhos a dor, o sofrimento, a doença, toda essa energia negativa. Então não tenha medo. Faça como Maria. Enfrente as tempestades com a força da luz que você tem, da semente do Cristo, né? E peça que anjos de Maria estendam o manto da Divina Mãe sobre tua família, sobre teu trabalho, sobre teu ser, né? Para que vocês estejam protegidos e possam avançar no meio dessa pretensa tempestade. Se diz vai passar, e vai passar mesmo, mas vai depender de cada um de nós. O que nós vamos encontrar, né, após a tempestade? Tanto no país, como na nossa vida física, quanto a nossa vida espiritual. Nós temos aí o grande presente do Pai, que é o livre-arbítrio. Então temos de saber escolher, e escolher com consciência. Então reforce a tua luz, reforce o teu querer de viver bem, de estar bem, reforce o teu desejo de querer contribuir com um mundo melhor. Lembre-se, cada vez que você irradia luz, anjos de Maria, vão poder utilizar a tua luz para abençoar outras pessoas. Então, a tua luz será uma tocha que acenderá outras luzes. Então, vamos começar isto com a nossa família, no nosso bairro, com os nossos vizinhos. Recuse-se a aceitar que as energias mais negativas, mais escuras, mais sombrias tenham mais força do que a luz
do que a energia de Miguel, do que tua crença, do que a Divina Mãe que sempre esteve do teu lado. Eu quero que você agora respire profundamente. Se puder, feche seus olhos. E apesar de você já estar sob a aura de Mãe Maria, direcione teu pensamento a ela. Peça ao teu anjo da guarda que una a luz do Cristo no teu coração com a luz do divino coração de Maria. Que seja estabelecida uma ponte de conexão entre você e ela. E agora, com amor, com fé, peça à Divina Mãe que tenha misericórdia de você e toda a sua família. Que interceda pelo povo brasileiro. Que interceda pela humanidade. Para que todos nós possamos ultrapassar esse momento dentro daquilo que for divinamente destinado e o melhor para a nossa evolução, para a evolução de cada um de nós. Mas que tudo aquilo que fizer parte da nossa caminhada possa contribuir para um mundo melhor, mais luminoso, mais amoroso para nossos filhos e netos. Desejo que assim seja, assim será. Inspire profundamente. Se você fechou seus olhos, abra seus olhos. Eu agradeço a cada um de vocês pela companhia, pela paciência, por estar comigo. Desejo um final de semana com muita luz, muita paz, muita harmonia, né? Tanto interna como externamente. Acredite, não estamos sós. Namastê.